Bom, pessoal, então esse é mais um vídeo da nossa série sobre escatologia, esse nosso terceiro vídeo já. Então, para te começar a acompanhar sobre esse assunto que a gente tem tratado, a gente gravou 2 vídeos já. Então, tu pode procurar aí no canal, nessa série, para se inteirar sobre o assunto e vir acompanhando a gente. Hoje a gente vai falar sobre anticristo. Né? Esse capiroto aí, quem é anticristo, né? É um movimento que sai de dentro da igreja, é um ser demoníaco, é um grande líder. Afinal, o que é esse anticristo? E também a gente vai argumentar sobre um pouco a marca da besta. Mateus, quem é esse cara anticristo? A Bíblia, tanto Daniel quanto Jesus, quanto João e o livro de Apocalipse, que na verdade foi escrito por João, mas foi ditado por Jesus, por anjos, etc., na questão da revelação, eles nos apontam para uma figura histórica, literal, que vai ter um papel central, vamos dizer assim, no momento final anterior à volta de Jesus, que daí a Bíblia vai chamar de anticristo. Uma coisa que é interessante a gente observar é quando a Bíblia usa esse termo, essa referência, tem momentos que ela está se referindo a um sistema e tem momentos que está se referindo a uma figura. Então, o melhor texto para a gente observar esse tipo de diferença está lá em 1 João, no capítulo 1, no capítulo 2, desculpa, no versículo 18, que ele fala assim, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Ou seja, existe o que também a Bíblia vai chamar de o espírito do anticristo, Paulo vai falar sobre isso lá em Tessalonicenses, que opera, ou seja, que comanda determinadas coisas, norteia o mundo para um rumo, que se estabelece um sistema de ensino, um sistema econômico, as influências que a gente recebe da televisão, etc., para moldar e nortear as pessoas para um rumo. Ou seja, isso é um espírito demoníaco, é um sistema que é anti-Jesus, ou seja, tudo aquilo que Jesus diz que é importante, que é um valor, não sei o quê, é descartado. Mas esse conduzir, vamos dizer assim, ele vai chegar em uma pessoa, especificamente, que a Bíblia vai chamar de anticristo, chama de abominável da desolação, em algumas outras passagens, e chama também de besta, que é uma figura que a gente encontra lá em Apocalipse capítulo 13, que João ele fala assim, eu vi uma besta que sai de uma besta, um animal, né? Ele está falando tipo um animal selvagem, só que ele não conseguia identificar, é um urso, é um leão, é um lobo, era um animal, que é uma linguagem simbólica que ele está utilizando para se referir a essa pessoa. Eu vi uma besta que sai do mar, uma besta que sai da terra, ele está se referindo a duas figuras, que a outra figura é o falso profeta, que vai ser tipo um auxiliar religioso do anticristo durante esse tempo do fim, que nessa pessoa, nessa figura humana, vai ser um ser humano, vai concentrar todo o ideal, toda a construção, todas as ideias referentes a esse mundo sem Deus, ou anti-Deus, ou anti-Jesus, anti-Messias. Né? Então isso vai se concentrar no final em uma pessoa específica. Tá, mas vamos escancarar o negócio aqui. Vamos lá. A gente pode então dizer que esse anticristo em algum momento na história ou uma igreja, ou um sistema religioso assim, que distorce as ideias de Jesus? Porque no vídeo passado a gente teve aquela ideia de já, mas ainda não, e de coisas que ainda parciais vão comprovando, né, a profecia. Nessa história, né, na história até aqui a gente tem alguns desses já, mas ainda não, que vão fazendo de forma parcial a apresentação dessa profecia. Como o sistema não religioso, vamos dizer assim, como você falou. Por exemplo, tem um ramo da teologia, acho que os adventistas falam isso, que diz a igreja católica é o anticristo, né? ou o sistema papal é o anticristo. Na verdade, nós não temos assim, um sistema que prefigurou isso já, mas que ainda não prefigurou o final. Nós temos um sistema maior, vamos dizer assim, um macro, que ele é orquestrado, a gente não tem noção disso pontualmente, mas a gente percebe isso e a Bíblia vai nos mostrando, quando fala, por exemplo, o próprio João fala o mundo inteiro está no maligno,
né? Paulo fala sobre nós não podemos nos conformar com essa era que a gente está vivendo, porque ela é moldada pelo maligno, né? Ou seja, que vai trazendo ideias, conceitos, construções que vão fazendo as pessoas se afastar. Vamos pegar, por exemplo, o que aconteceu na Idade Média. A igreja não era o anticristo, tá? Mas o sistema do anticristo ele já estava posto na Idade Média. Esse sistema, em alguns momentos, foi aderido pela igreja, ou por figuras importantes da igreja, que trouxeram algumas dessas ideias para dentro da igreja, trabalharam de algumas formas, e nessa época a igreja é que comandava o mundo, praticamente, né? Norteava a política, a educação, a economia, etc. E que, no final das contas, ele foi perverso e ele gerou uma reação das pessoas, só que a reação das pessoas, ela não foi uma reação contra o mal para o bem. Ela foi uma reação de se aprofundar mais ainda no mal, que é o que a gente vê no iluminismo, no antropocentrismo, naquela ideia de que tira Deus completamente do cenário humano e agora é o homem que assume a condição de absolutamente tudo. Então, isso conduz para mais mal ainda, porque começa a negar Deus. Aí você vai ver que esse iluminismo, esse racionalismo, o antropocentrismo frustrado gerou no século XX o existencialismo. Por exemplo, que traz aquela ideia de que você está aqui e você que atribui significado à sua existência, ela não tem um sentido antes dela propriamente. Isso é pior ainda, porque isso já até te impede de em um determinado momento parar para buscar o seu Criador e alguma coisa nesse sentido. Então, o sistema anticristo, ele vai conduzindo, ele toca na igreja, ele toca na sociedade, ele toca na gente, ele toca na televisão, na educação, na faculdade, etc., para conduzir as pessoas para longe de Deus, para se afastar de Jesus e negar Jesus e tudo aquilo que Jesus sempre propôs. E no fim esse líder vai ser um líder, focar, né, canalizar essa ideia de anticristo em um homem, um ser humano. Ele vai ser alguém que vai negar Deus, ou vai ser alguém que até confessa a Deus, mas vai ter essa negação da essência de Deus? Quando a gente junta aquilo que Daniel fala sobre o anticristo lá no seu livro com aquilo que aparece em Apocalipse, a gente vê que essa figura ele vai negar Deus completamente, e ele vai atrair para si o lugar de Deus para o mundo. Então ele vai ser um líder mundial, ele, por algumas circunstâncias, ele vai convergir. Nós, seres humanos, temos a tendência de atribuir caráter messiânico aos nossos líderes, né? A gente viu isso no Brasil agora, por exemplo, com Lula, com Bolsonaro e etc. Que não existe só uma admiração pelo que a pessoa é, o político que ele pode vir a ser, mas existe assim, um direcionamento de um desejo de que ele nos salve. Né? Então isso a gente tende a atribuir para figuras políticas fortes. Isso aconteceu com Hitler na Alemanha nazista, aconteceu com Napoleão na França. Então isso vai acontecer com esse líder, vai ser canalizado nele essa aspiração messiânica que as pessoas têm. E no final, e a gente consegue ver com clareza que ele é uma figura, uma pessoa propriamente dita, porque no dia que Jesus voltar, a gente vai ter um vídeo falando sobre a volta de Jesus propriamente dito, mas a gente tem uma expressão clara, assim, lá no capítulo 19, versículo 20 de Apocalipse, que fala assim: a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, a expressão é literalista. Ela não está falando de vai lançar um sistema, o negócio, está falando de figuras humanas que assumiram um papel que, vamos dizer assim, o sistema convergiu nele para que as pessoas fossem até ele, se afastassem de Deus, e que depois eles vão ter o seu juízo propriamente dito. Eu vou fazer um dropzinho sobre essa tal de marca da besta, mas acho que para finalizar o vídeo de hoje sobre o anticristo tá bem legal já. Então continua acompanhando com a gente o assunto sobre escatologia nessa série, acompanha os vídeos anteriores, se inscreve no canal, bota o sininho para não perder mais e vem com a gente nessa. Ficou bem maneira essa, né?